mais, que aqui você pode ter bastante informação em braille. Essa tampinha, né? Esse tipo de lacre aqui, ele facilita porque a gente não precisa usar, né, nenhum objeto para cortar, se fosse para cortar essa abinha que tem aqui do lado, né? Corre o risco aí da pessoa se machucar. Então esse tipo de tampa, ele facilita muito. A facilidade que a gente tem de saber o que a gente está pegando, né, na mão, porque como está escrito em braille, então você tem a certeza do que você está pegando, né? Bom, como ainda é um projeto, mas desde já chamou a atenção a questão do lacre para a abertura da embalagem do café. O braille aqui, nossa, super importante, muito importantíssimo mesmo, porque é através do braille que a gente tem, né, noção, as informações do produto, né, que nem, por exemplo, aqui, ó, desnatado, e aí embaixo 1 litro. Então, se eu for lá no mercado para comprar esse leite, eu vou saber que esse leite é desnatado. Então, né, então vai facilitar para eu comprar, que eu vou ler. Eu achei legal o relevo do D, se é um nível de, se ele é forte, se ele é fraco, mais ou menos, eu também achei legal. O braille para quem tem a assistência total. O tamanho adequado, super fácil para pegar, manusear na hora de, né, despejar em algum recipiente. No tato, se não tivesse nenhuma informação aqui, dava para mim ter uma noção. Ou é um suco, ou é um leite, por causa da tampa e do formato da caixa, né? Eu achei bem interessante. E a tampa também aqui do suco aqui, achei bem legal também, do leite. Achei bem legal. Puxe esse lacrezinho, aqui onde a gente puxa para pegar o sachê, acho super fundamental. E inclusive essa abinha, então um pouquinho para fora mesmo aqui da lateralzinha, para facilitar na hora da gente pegar e puxar. A abertura dele facilitou muito, mesmo no toque o designer da caixa ficou bem diferenciado. Essa abertura aqui para puxar o sachê, super bacana, super legal, facilita a gente puxar, né, colocar de volta caso venha mais de um na mão, né? E a cor eu achei bem legal, que chamativa, né? É chamativa, principalmente para eu mesmo. Eu gosto de cor assim, que dá aquela chamada, assim, um destaque. Então eu achei bem bacana em questão da cor também. Olá, meu nome é Wilson Albino, sou professor instrutor aqui da Escola Senai Teobaldo de Nigres desde 1 de setembro de 2012, no setor de pós-impressão. Nós vamos falar do projeto da Lamps Matinais Inclusivos que chegou aqui para o Senai. O material ele já vem impresso, então nós ajudamos na parte de cartotécnico, acabamento cartotécnico, aonde é dividido em 5 etapas, que nós chamamos de fluxo operacional, que são enramar, confecção da folha de aviamento, acerto de corte, confecção das canaletas e o esquadro. A princípio, o que são ou o que é projeto cartotécnico? Para eu confeccionar, por exemplo, uma embalagem, eu preciso de uma forma de corte-vinco, onde nessa forma terão cortes lineares e cortes irregulares. E eu preciso de uma matriz de corte-vinco, que aqui é um exemplo de uma matriz, que tem nela lâminas de corte, lâminas de vinco, a madeira que faz sustentação para as lâminas. Nós temos também uma borracha expulsora para o suporte não ficar preso na forma de corte-vinco. Nós temos um desenho técnico, a abertura de canais onde foram inseridas as lâminas. E através desta forma, desse conjunto, nós conseguimos confeccionar um produto cartotécnico. Bom, a primeira parte
para a gente confeccionar um produto cartotécnico, depois de elaborado, desenvolvido a embalagem, para colocar numa impressora de corte e vinco manual, o processo é enramar. Agora, como que a gente vai enramar? A gente pega um quadro metálico, centraliza a forma de corte e vinco nesse quadro metálico, nós vamos posicionar o que chamamos de cunhas do lado oposto ao registro e vamos preencher os espaços com material que nós chamamos de guarnição ou lingotes. Então nós vamos prender a forma de corte e vinco na rama utilizando guarnições ou lingotes com o auxílio de uma cunha, para que ela possa ficar fixa e não desprender durante o processo. A segunda parte é a folha de aviamento. Para a confecção ou balanceamento das minhas lâminas que ficam inseridas na forma de corte e vinco, eu preciso fazer o balanceamento delas. Então preciso de uma folha de aviamento, que nada mais é do que o nome técnico que nós chamamos a folha de acerto. Então nós vamos calçar onde precisa, onde está falhando o serviço, para ter um balanceamento correto do meu material a ser confeccionado. Um exemplo disso é, por que você tem que fazer um balanceamento das lâminas? Vamos supor, você está andando na rua e você pisa em um prego, a tendência é o prego afundar no seu pé. Agora, se você pisar em vários pregos, a tendência é cada prego suportar um pedaço do seu pé e não afunda. Então, o que a gente faz no corte e vinco, que é mais ou menos igual a isso? A gente faz um balanceamento para que todas as lâminas cortem o material em confecção. Toda a minha lâmina de corte e vinco, ela tem uma altura de 23,80 e eu preciso fazer o balanceamento. E esse balanceamento se dá ao acerto de corte que eu faço na impressora de corte e vinco manual. Esse acerto eu posso fazer por 3 fitas para balanceamento. Uma fita com espessura de 0,03, outra fita com espessura de 0,05 e uma amarela com espessura de 0,08. Não tendo nenhuma dessas fitas calibradas, eu posso utilizar qualquer tipo de adesivo para fazer o balanceamento das lâminas. Depois de você enramar, fazer o acerto de corte, fazer a folha de aviamento, nós precisamos confeccionar os vincos da embalagem. E para confeccionar esses vincos, tem canaletas adesivadas que vão auxiliar na confecção do protótipo ou do serviço em geral. Para achar a canaleta ideal para cada tipo de serviço, temos que ter em mente o seguinte, que o material é composto por fibras. Então eu tenho o sentido de fabricação, ou sentido da fibra, e tenho contrafibra. E o operador, ele precisa, por obrigação, fazer um cálculo para descobrir qual canaleta vai ser utilizada para aquele determinado serviço. Para isso eu preciso do auxílio de um micrômetro para medir a espessura do material, porque a canaleta vai depender da espessura do material que vai ser produzido. Para fazer uma produção, eu preciso fazer a margeação, que nada mais é do que alocar todo o substrato no mesmo registro através de um esquadro de forma contínua. E para eu achar o registro e confeccionar um esquadro, eu preciso do fotolito do serviço a ser produzido. Então, através desse fotolito, eu posiciono no padrão móvel da máquina, coloco uns guias que vão servir de esquadro para quando fizer a impressão, cair no mesmo registro. Na área cartotécnica, nós temos 2 tipos de enobrecimentos. Um enobrecimento nós denominamos hot stamping e o outro enobrecimento relevo. O relevo, ele pode ser um enobrecimento ou ele pode ser um braille para auxiliar os deficientes visuais para leitura em um determinado tipo de embalagem. E aqui é um exemplo de clichê, que para a confecção do relevo ou do braille, eu preciso da fêmea, que denominamos cunha, e também preciso do macho, que denominamos contracunha. A união desses 2 clichês, junto, pressionando o material, é confeccionado o relevo.
chanfros. Os chanfros são os elementos de maior destaque nas embalagens LAMP. Estão presentes nas laterais e são as primeiras áreas de contato tátil com as informações das embalagens. Eles carregam as cores de alto contraste e o braille, sempre no mesmo local. Assim, o usuário não precisa procurar pelo braille em toda a embalagem. Quadro em verniz. Os quadros em verniz de alto relevo servem para localização e permitem que, por meio do tato, o usuário se guie e navegue até a área que contém as principais informações da embalagem, como as variações e quantidade. O mesmo sistema guia até o QR Code, que contém a informação em áudio. Relevo. O relevo está presente nos números e letras iniciais em tamanho aumentado, que facilitam a visualização para o público com baixa visão e se tornam códigos táteis, para diferenciar as variações por meio das formas. Sendo assim, o café clássico é representado pelo numeral 1, o café forte é representado pelo numeral 2 e o café extra forte pelo numeral 3. O leite desnatado é representado pela letra D, o leite semidesnatado pela letra S e o leite integral pela letra I. Também em relevo, o usuário conta com barras de intensidade. Dessa forma, mesmo usuários que não leem braille podem identificar o nível de intensidade. O café clássico possui uma barra, o café forte 2 barras e o extra forte 3 barras. O leite desnatado possui uma barra, o semi-desnatado 2 barras e o integral 3 barras. Informação em áudio. Grande parte das informações disponíveis na embalagem não podem ser escritas em braille devido à falta de espaço. Por isso, a informação em áudio presente no QR Code permite que as características e dados da embalagem estejam acessíveis para todos os públicos. Braille. As informações mais importantes estão escritas em braille, porém, ele sozinho não possibilita o reconhecimento da embalagem por completo. Afinal, nem todos os usuários leem em braille. Sendo assim, ele integra as demais formas de reconhecimento por meio de leitura, ocupando áreas reservadas nas embalagens, de forma organizada e de fácil localização. Cores. As cores visam facilitar a distinção das embalagens e foram escolhidas de acordo com os parâmetros da NBR 9050 e o maior valor de luz refletida, LRV, proporcionando alto nível de contraste, o que auxilia o público com baixa visão a perceber as variações entre embalagens. Abertura e manuseio. O café é solúvel em sachês para porções individuais. Isso reduz tanto a dificuldade de servir a porção na medida ideal sem derramar o produto acidentalmente, quanto o obstáculo para guardar a embalagem depois de aberta. A abertura da embalagem principal se dá por meio de um picote, que deve ser puxado utilizando a alça da direita para a esquerda a fim de arrancar a proteção da abertura. A embalagem possui um buraco para a retirada dos sachês, que ficam empilhados, possibilitando que os remova usando os dedos. Por ser vertical, o próprio sistema de empilhamento se encarrega de depositar um novo sachê na posição de retirada. Para abrir os sachês, basta rasgar na área demarcada. A embalagem do leite tem formato anatômico, que garante uma pegada mais segura. Sua abertura é feita desosqueando a tampa na parte superior. Ao abrir, você escutará o som de um clique. Hoje em dia, o que vai diferenciar, vamos supor, um operador de um bom operador é que o bom operador consegue resolver problemas. E nós estamos vendo aqui uma inovação feita pelos alunos da LAMP, onde não tem nada disso no mercado ainda. É uma embalagem inovadora que espero que ganhe o prêmio como embalagem inovadora. Vocês estão de parabéns, primeiramente, por pensar em pessoas que têm dificuldades visuais. É difícil. Que é bem difícil achar alguém que se importa com isso. E parabenizar vocês pela ideia, pelo grupo, pela força de vontade de vocês, principalmente nesse caso da pandemia, né, que não é fácil para vocês nem para nós. E eu acho que tá nota 10 que isso seja utilizado logo para nós nos mercados, aonde for.
Porque o maior beneficiário somos nós, né? Esses pequenos atos de projetos como esse de vocês realmente vêm a contribuir muito, né? Porque tem muitos deficientes visuais hoje que moram sozinhos, têm uma vida praticamente normal e precisam dessas informações e dessas disponibilidade de informações para ele estar vivendo essa vida normalmente, que ele muitas vezes não tem com quem se apegar ou não tem uma pessoa mais próxima para poder resolver o dia a dia para ele. Parabenizar vocês aí pela iniciativa de pensar, né, nessa questão aí de pessoas com deficiência visual, porque a gente também consome, né? A gente vai em mercados, a gente tem as nossas gostos, né, de compra, então pensar nisso é super importante, né? Então parabéns aí a vocês e sucesso aí no projeto. Acho que para mim e para todos nós deficientes visuais que somos conscientes, né, que necessitamos dos nossos direitos, eu acho que isso aí é muito importante, até porque, né, eu acho que o nosso futuro está nos jovens, né, em vocês mesmo, porque a gente sabe que se depender de algumas pessoas para querer nos ajudar, principalmente quem tem condições de nos ajudar, é difícil. E vindo de vocês, né, que estão aí crescendo, né, como cidadão, como pessoa, como uma pessoa que pensa no deficiente, isso para nós é muito gratificante. Eu tenho certeza que o projeto de vocês vai ser um sucesso, e o que depender de mim, da Lília, também da minha esposa, pode ter certeza que a gente está junto no projeto com vocês. Eu gostei bastante desse projeto e, né, espero que realmente vocês ganhem, vão para frente mesmo e que seja, né, que não fique só num protótipo, mas que seja realmente, né, seja feito, seja industrializado e que, né, foi uma ideia muito legal, né, eu não sei, né, realmente quem partiu foi desse grupo, mas parabéns a todos vocês e boa sorte e que Deus abençoe vocês. Na minha opinião, esse projeto dá, na realidade, algo que nós já temos direito e porém não é muito exercido, que seria a acessibilidade. Porque na hora da gente comprar um produto, a gente não tem acessibilidade, não tem autonomia, às vezes embalagem de leite, de suco é igual, então fica uma coisa meio perdida. Então na realidade a gente vai estar colocando em prática aquilo que é nosso direito, é uma coisa muito simples. Então eu achei um projeto muito bem elaborado e vai facilitar muito a vida da gente. E espero que isso não fique só num projeto e possa virar aí uma lei, alguma coisa assim, porque nosso direito, nossa acessibilidade. Eu mesmo no mercado não consigo identificar se o leite desnatado se é integral. É isso. E acho que para terminar, eu acho que do jeito que está aqui, para mim seria uma coisa assim que para mim já iria pro mercado do jeito que está aqui do Braille, né? Eu falo. Porque tá bem fácil de manusear. Você sente bem as letras, né? Diferente de outra marca, vamos dizer, né? Não vou citar, mas uma marca, por exemplo, que tem de remédios. Tem remédios. Você passa o dedo, quase você não consegue sentir. O chocolate, né? Temos alguma marca aí, né? Que ela tem também, mas você não consegue ler exatamente assim.